Minha formação é em arte, depois um master no curso de doutorado em Salamanca, diploma de estudos avançados, né, que a gente chega a defender uma tesina, recebe um certificado que chamam de diploma de estudos avançados. Depois disso, tem um doutorado em filosofia, especificamente. Mas esse percurso meu foi um pouco provocado, claro, por uma situação de vida, né, uma condição de vida. Na minha graduação, hoje eu narrava para o professor Vanderlei, falava que me provocou, né, nessa trajetória. Na minha graduação, meu TCC foi buscando compreender o que era a sabedoria popular, que era isto que se registrava através dos adágios, através desses ditos populares, não conheciam o que era a sabedoria popular. Trabalhei com público idoso, e nas artes cênicas, conhecendo textos de dramaturgia universal, né, digamos assim. Aí depois, o mestrado em socialização da experiência e conhecendo uma abordagem, vamos colocar assim, bastante provocadora do professor Paulo Freire, que é a leitura de mundo. Né? Não existe texto sem contexto. Ele chega a dizer em um dos artigos, são 3 artigos, que é a importância do ato de ler, onde ele diz: a leitura do mundo precede a leitura da escrita e continua necessária mesmo após o domínio desta. Então, é um modo de saber popular que é compreender o mundo como um livro, né? As nossas mães, nossos avós, de vez em quando a gente fazia alguma coisa, falava assim: menino, tô te lendo. Então, essa leitura do gesto, né, de ler o que o outro está fazendo. Então, o mundo como palavra, o mundo como letra, é possível ler o mundo, né? Em Salamanca, justamente me aprofundei nesse livro da natureza, através de alguns autores como Hans Blumenberg, em sua metaforologia, e legibilidade do mundo. Hans Blumenberg. Está na bibliografia desse artigo. E depois vim conhecer outros, né? O Gadamer, o Riquet. Então, é uma trajetória que ainda estamos no caminho. E fomos provocados a fazer esse artigo, que é, de certa forma, buscando compreender, nessa busca, né, de compreender essa relação da ética e da estética, uma poética dos valores. Então, eu lendo e conhecendo Hartmann, sua ética e sua estética, Nikolai Hartmann, e muitas coisas outras, né? Então, eu sempre verifiquei que para expressar um valor, sempre se recorria a metáforas, ou seja, sempre é um jogo poético, sempre a figuras poéticas, sempre se recorria à poética. E isso, nos mais distintos ambientes, a gente verifica isso, mesmo no âmbito jurídico, a gente verifica isso. Recorrer-se à poética, recorrer-se a metáforas. Mesmo o Hegel, quando ele vai lá no Sistema das Artes, o Belo na Arte, né? Quando ele vai fazer crítica à metáfora, como dizendo que seja uma linguagem de povos antigos, a que lhes faltava o modo de expressar através de conceitos, ele mesmo, para falar sobre isso, recorre a metáforas. E uma das metáforas é justamente flor. Né? E depois, conhecendo outras culturas, a gente vai verificar que a metáfora da flor
como sabedoria, aparecem em distintas, diferentes culturas, desde a China, Japão, desde as culturas orientais, os índios aqui da Mesoamérica, os árabes. Então, que relação é esta, né, entre a sabedoria, o conhecimento e a natureza? É um pouco que eu busquei verificar nessa, além de uma busca por compreender esse contexto em que nós estamos, né, de pandemia. Então, a palavra como uma forma de, além de expressar uma densidade de experiência, também uma forma de um bálsamo, né? Quando um amigo, conversando com outro, lhe acalma, e como que serve para, a palavra servindo como um bálsamo para nossas feridas, ou para os nossos estados de alma. Tem lá um resumo, a gente pode ir lá para o resumo. Quem está controlando aí? Por favor. Isso. As metáforas são flores expressivas da linguagem. Através delas, percebemos a amizade em um contexto. Também é o modo de fazermos presente aquilo que se encaminha do não ser ao ser. Assim, constituem um recurso poético apropriado para utopias. Com metáforas, se configuram distintos paradigmas utópicos e perspectivas ideológicas. Objetivamos verificar uma poética dos valores. Como eu disse, então, conheci algumas éticas, estéticas, então eu penso que é necessário, se faz necessário, talvez até reconhecer uma poética dos valores. Através de uma linguagem compreensiva e seus processos metafóricos, se pode aprender acerca da verdade e participar de um mundo em projeção. A arte de cultivar boas palavras colabora também para o cultivo da humanidade. Veja que aí já está lançado, de certa forma, alguns conceitos, embora de modo poético, alguns conceitos que vamos abordar mais adiante e que têm sido abordados. Então, quando eu digo as metáforas são flores expressivas da linguagem, o Riquet, por exemplo, em Metáfora Viva, vai colocar esse termo 3 vezes no seu texto, flores. E aí depois a gente pode conversar sobre esses 3 momentos, que são 3 momentos distintos da Metáfora Viva, em que ele coloca esse termo flores. As metáforas são flores expressivas da linguagem. E aí, dialogando lá com Hegel, dialogando com outros que tratam, então, a sabedoria como flor, como perfume. Através delas percebemos a amizade, então a semelhança. Vamos lá em Aristóteles, e ele também quer, buscando também Aristóteles, o modo de conhecer semelhanças, aquilo que é semelhante, em um contexto, em um dado contexto. Portanto, essa amizade, aquilo que é semelhante. Também é o modo de fazermos presente aquilo que se encaminha do não ser ao ser. E é possível até, né, dizer, inverter do ser ao não ser. Assim constitui um recurso poético apropriado para utopias. Bom, aí nós vamos ver distintas utopias utilizando, que é uma espécie de metáfora, né? Dizem que as grandes metáforas não são mais possíveis, as grandes narrativas não são mais possíveis, porém, nós estamos dentro de um sistema que é uma grande narrativa. Totalitária, inclusive. Continuidade. Por favor, quem está, pode...
A gente pode fazer uma leitura a cada trecho, né, a cada elemento que constitui o artigo, a gente poder conversar, ou então, durante a leitura, a gente pode ser também dialógica, né, essa exposição. É uma conversa, uma leitura comentada. A arte da conversação. Escreve Nietzsche: valorar é criar. Define assim a filosofia como ato criativo. Afirma que realizar valorações caracteriza a humanidade e que valorar dá sentido às coisas e à existência. Se estabelece conexão entre valor e sentido, entre valorar, estimar e sentir. Estimar e criar exigem capacidades cognitivas e sensíveis. Não só se mede com codos ou braças, codos, polegadas, né? Ou braças, que não sei se vocês conhecem, são unidades de medida. Houve um tempo em que se utilizava o braço do rei como medida, são as braças. Vejam vocês. Talvez se fosse um rei pequenininho que nem eu, assim, porque eu não sou muito grande de estatura, o mundo seria maior. Mas, enfim, se estabelece conexão entre valor e sentido, entre valorar, estimar e sentir. Estimar e criar exigem capacidades cognitivas e sensíveis. Não somente se mede com codos e braças. A unidade de medida metros não serve para todas as dimensões que cria a humanidade. Você veja que nós utilizamos a medida metro para medir tudo em quanto, né, centímetro. Isso me parece que é um modo um pouco... É uma geometrização do mundo, né? É criar espacialmente o mundo através dessas medidas. Do metro, né? Uma unidade que, de certa forma, ela acaba sendo universalizante ou totalizante, né? Acaba sendo totalizante, mas que não dá conta de todas as dimensões que nós, seres humanos, somos capazes de criar e que nos constitui. A vida se pode medir com largueza e intensidade, por exemplo. Cada instante de nossa existência pode ser enorme. Quem já se apaixonou, quem já viveu um momento de despedida, sabe como um segundo, um átimo de tempo parece ser eterno. Ou como pequenos momentos de admiração ficam para sempre na nossa memória. Então, parece verificar que nós, seres humanos, somos capazes de criar medidas, ou que faz parte de nossa própria constituição, medidas que não se dá para medir com braços, codos, nem com esse método. A vida se pode medir com largueza e intensidade, já se verificou que a vida não se pode medir ou reduzir em um tanto de moedas. Em um contexto de pandemia, é possível perceber que a distância se mede com solidariedade ou indiferença. Quanto estamos distantes dos outros? A solidariedade ou a indiferença pode ser aí uma forma de medir a distância que nós temos em relação ao ser humano. Se carece da presença do outro, se não é possível a presença física que seja sentida através de palavras, em situação de iminente perdição, cientistas alertam que a espécie humana está em uma encruzilhada, em risco de extinção. A pessoa se sente, então, a pessoa se sente chamado a voltar ao prius de sua constituição. Prius
é aquilo que é principal, que vem primeiro, aquilo que inicialmente lhe dá um princípio, né? É o ser, aquilo que lhe constitui principalmente ou essencialmente. Aquilo que lhe é príncipe, aquilo que lhe é principal, aquilo que lhe é essencial. Então, um se sente chamado a voltar ao preço de sua constituição. Até ao mais sensível, aquilo que é mais sensível, aquilo que é mais simples, aliás, né? Sensível, simples. Aquilo que é mais simples, aos elementos primeiros. E a palavra foi, segundo Heráclito, o princípio, arché, do cosmos, né? Do mundo. Então, o princípio do cosmos e da humanidade, a razão e o sentido da physis, essa natureza, do que veio a existir. Em tempo de hostilidade e de seca, né, espiritual, é necessário a sabedoria atesourada ou guardada em palavras, cultivadas para esses tempos de esquecimento, de olvido, de esquecimento, de busca de autoconhecimento. Pois sem conhecer, não se compreende, nem se saberá cuidar. A cura pelas palavras, também podemos dizer, uma logoterapia, logos de leguem, palavra, né? Então, a terapia, a cura pelas palavras, é uma sabedoria já antiga, pode ser vista no epos homérico. Então, a gente vai ver os cantos homéricos, o modo como Homero, a gente vai ver lá alguns cantos que aparecem, são cantos de cura, muitas vezes cura da alma. Né? Em Fedro, junto a uma fonte, Sócrates fala desta medicina de palavras terapêuticas, o fármaco da oralidade dialética, a terapia curativa da alma e da polis, então, da alma e da cidade, através do diálogo. Emílio Liedó, que é uma referência para mim, então o texto está em espanhol, tenho lido e escrito em espanhol mais do que em português. Às vezes encontro até a palavra em espanhol e não encontro em português. De tanto que me aprofundei na literatura e na filosofia espanhola, ou desde a partir da Espanha. Então, Salamanca, Sevilha, Madrid. Deram um pouco de solidez e, digamos assim, de referenciais para mim. Em Fedro, junto a uma fonte, Sócrates fala desta medicina de palavras terapêuticas, né? O fármaco da oralidade dialética, a terapia curativa da alma e da polis através do diálogo. Emílio Liedó, quando por ocasião do prêmio Princesa de Astúrias, comenta acerca desses elementos primeiros. Que elementos primeiros são estes? Frutos do cultivo das humanidades. A gente sabe lá os elementos primeiros, né? A gente que estudou lá em Empédocles, etc., etc., terra, água, né? Fogo, ar, mas nós, seres humanos, criamos, a humanidade cria também seus elementos. Olha só que interessante. Né? E que elementos são esses? Aí diz o Emílio Liedó, mas esta luz interior, esse descobrimento do gozo dos sentidos, a estésion, agapesis, né? Esteve determinada por uma nova forma de mirar. E uns novos objetos visualizados, né? Idealizados, de ideia mesmo, né? Mirados, vistos, às vezes que está entre aspas, né? Que a tradição latina chamará conceitos, ou seja, algo concebido pela mente e que haveriam de forjar um novo universo de palavras elementais. Palavras que já não indicavam o mundo ao redor,
que não mostravam, não indicavam a realidade, a dureza da terra, o sopro do ar, o contato do fluente da água, né? Vivente, água, né? Mas é outra coisa. Então, a quem ele se refere? Pode passar para frente, por favor. Muito obrigado. E nesta constelação de significados, se fez presente algo que não podíamos tocar, não podíamos perceber com os sentidos, senão com essa luz interior, nascida no coração da linguagem e que nos fez, nos a comunicação, que nos fez, que nos deu a comunicação e as humanidades, ele quer dizer. Que nos ha transformado, que foi transformado em palavra. Então, através da comunicação e das humanidades, foi transformado em palavra esses conceitos, né? Esses elementos primeiros. Que elementos são esses? Então, esses elementos se chamaram verdade, bem, beleza, são os valores. Né? São os valores. Puras vozes, puro ar semântico, que nada sinalizavam, nada indicavam fora de si mesmo, mas mas esse próprio, né, cuja mesmidade começou a fazer-se tão imprescindível como o ar e a água. Ou vejam como nesse ambiente que nós estamos, como a amizade, como o amor, a vera amicítia, ou a verdadeira amizade, como ela se torna tão imprescindível como o ar e a água, por exemplo. Aliás, talvez até parte desse grande problema que estamos enfrentando, temos de perguntar se a fragilidade humana se deve ao vírus ou ao nosso modo de existir. Depois tem uma lenda muito interessante sobre os irmãos Prometeu, Epimeteu e Hermes, que é muito interessante. Depois da exposição a gente pode conversar sobre. Amizade, que é essencial à constituição da cidade. Não apenas os ofícios, não apenas o fogo, o conhecimento roubado dos deuses, ou os ofícios distribuídos por Epimeteu. Não apenas o fogo, conhecimento roubado por Prometeu, não apenas os ofícios distribuídos por Epimeteu, seu irmão, mas a amizade foi o que tornou possível a cidade, trazida por Hermes. São 3 irmãos, vamos colocar assim, um mito. Então, o diálogo, o que nos torna frágil, portanto, complementando o que eu estava dizendo, talvez não seja o vírus, mas o nosso modo de nos organizar e viver em sociedade. Talvez o que tenha tornado possível o vírus seja justamente o modo como temos tratado já a água, o ar, os elementos que constituem a natureza e a nós mesmos. Então, o diálogo, explicita Emílio Ledon, possibilita à vida o reconhecimento. Esta é a questão. Conversar é vital. E para isto, o ar livre. Escreve Ledon que o diálogo, que é etimologicamente transmitir, também é compartilhar. Compartilhar. E resume todos esses conceitos: liberdade, educação, memória, democracia e, finalmente, felicidade. Por quê? Somente sendo com os outros, com eles, o ser aí vem a ser com. Podemos ser por dentro e ser felizes. Não se trata de escrever espelhos. Espelhos eram aqueles modelos de comportamento. Não se trata de, simplesmente, o que eu quero dizer não se trata simplesmente de moralizar. Não se passa somente por aí, né? Não é bem isso que se faz, talvez, necessário. Não se trata de escrever espelhos. Na citada obra, escreve Ledon, fazendo referência a Aristóteles. Se uma pessoa quer ver-se,
tem que olhar-se em um espelho. Mas, se quer conhecer assim, de verdade, deve observar-se, mirar-se ou admirar-se no outro, no amigo, através do amigo. Conhecer-se através do amigo. Não aparecem sem motivos as palavras conhecer, liberdade e verdade. Veja aí uma constelação, conforme já tratou antes Emile Ledor. Então, uma constelação de valores. Então, uma constelação de elementos, vamos dizer assim, que aparecem juntos. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer, liberdade, verdade. Como que aparecem juntos esses elementos? Os valores, assim como as metáforas, aparecem em constelações. Assim define Ledor. Bom, pois também Paul Ricoeur compreende que as metáforas também aparecem em constelações. Uma vai trazendo outra, que vai trazendo outra. É toda uma paisagem. É todo um poema, como diz a professora Rita. É todo um mundo, né? O logos, legem, palavra, que também tem sentido de reunir, juntar, né? Juntar, recorrer, recolher, manifesta sua verdadeira natureza na conversação. Sobre isso escreve Gadamer. Creio que este é o ponto de partida sólido do planteamento da proposta, da proposição hermenêutica. A linguagem encontra seu ser verdadeiro na conversação. Estamos como quem disse, como se disse, entretecidos na linguagem. Como que, né, a gente vai ver que Ricoeur, ao tratar das metáforas, como que ele recorre a termos como esse, né, a trama, os fios, a tessitura, não é isso? Muito interessante. E mais adiante, em uma palavra, queremos encontrar uma linguagem comum. A isto se chama conversação. A arte de compreender consiste seguramente, e antes de tudo, na arte de escutar. A linguagem nasce e vive na conversação. É dizer, que a língua mesma se cria assim em cada conversação de novo, novamente. Então, cada vez que nós conversamos, vai se renovando. Seguindo as pistas, né, vamos dizer assim, as indicações de Platão, o pensamento mesmo é de natureza dialógica. Todo pensar é um diálogo consigo mesmo e com o outro. Gadamer colabora para recuperar a dimensão cognitiva do pensar poético. Em obras como Arte e Verdade, da palavra, e em Poema e Diálogo, ele busca, né, mostrar este logos presente, esse logos poético, essa lógica poética, como vai chamar Eugênio Trias. A conjunção entre pensamento e poesia, poiesis, que quer dizer criação, ocorre quando o pensamento está cheio de vida. E é justamente aí que vai definir justamente o que a metáfora viva para Ricoeur. Esse está cheio de vida, está cheio de sentido, ou de possibilidades de sentido, o que define, então, uma metáfora viva. Existem vínculos entre pensar e modos de ser, formas de vida, entre o entendimento e a vivência. Isso que se aplica ao pensar também se aplica ao sentir. Porém, a normalidade racionalizada da vida, para seus mecanismos de reprodução, só exige perguntar por razões do ser. Quais são as razões de ser? Qual a razão de ser disso? Qual a razão de ser daquilo? Qual a sua razão de ser?
e quase nada sobre os sentidos do ser. Parece que o ter sentido expõe justamente as fragilidades e distintos modos. Pode passar. Obrigado. Então, os distintos modos de dizer o ser. Lembrando lá, novamente, em Aristóteles, né? Aí existem distintos modos de dizer o ser. Dizer, não é apenas escrever sobre. Escrever sobre. Uma coisa é você descrever um corpo, outra coisa é o corpo falar sobre si. É o corpo se mostrar através de um canto, de uma dança. É o dizer, o sentido. Quando conversamos, compreendemos o sentido. É preciso ouvir o outro para compreender. Até Wittgenstein vai dizer, quer compreender-me? Vive comigo. No Brasil, o governo retira as humanidades dos planos de formação da classe operária. As áreas prioritárias para o governo são aquelas que dizem o como fazer. As humanidades e a poesia evocam outras perguntas. Por quê? Com quem? Para quem? Se exclui a dimensão sensível da produção. Talvez para evitar perguntas acerca da condição humana e acerca dos mecanismos de produção. Por vezes, que são contra a vida. Agora, a urgência, agora esse momento, nesse contexto, né? A urgência de uma nova forma de vida e seus modos de produção, por causa da distância obligada, se apela aos sentidos. Outros sentidos de ser. Lá na metafísica, diz Aristóteles, os homens possuem por natureza o desejo de saber. O amor pelo saber, a filosofia, ressalta a dimensão estética, a esteses do conhecer. O desejo natural de ver e de ouvir. Ora, aquela maçã tinha um perfume, tinha uma cor, um colorido que me atraía. Então, aquela maçã foi feita para ser desejada. Por natureza, o homem deseja saber. Estou adicionando aí algumas coisas ao texto, mas como forma de pensar para além. Então, o amor pelo saber, a filosofia, ressalta a dimensão estética, as teses do conhecer, o desejo natural de ver e de ouvir. Com frequência, se esquece do por natureza. E o desejo. Esse por natureza nos liberta das características dos saberes considerados úteis. Saber a custa duro esforço, do preço a pagar, sabor do rosto, suor do rosto, né? E o conhecimento validado bajo la evaluação, né? Que a partir do que valoriza o mercado, à mercê das circunstâncias. Ensina Aristóteles acerca desse gozo por si mesmo, pela coisa mesma, pela virtude, né? Em algo ou atitude, com independência da sua utilidade, sobretudo o que nos dá à vista. Não só para fazer algo, mesmo quando não se espera recompensa. Sob todos os sentidos, um sentido humano. Superior às necessidades. Lá no manifesto, Marx vai nos lembrar justamente
que não basta ter olhos para enxergar, não basta ter ouvidos para ouvir, né? O sentido humano, ele é educado, ele é cultivado. Ver com sensibilidade é outra coisa. Então, quando se retira as humanidades, a sensibilidade do plano de formação do trabalhador, o que é que se pretende? Bom, dando continuidade, este é o sentimento, então, esse sentimento que nos ensina aí, que nos chama a atenção Aristóteles, o gozo da ação em si mesma. Então, este sentimento que está movendo, esse sentimento que move a solidariedade, a que se apela nesses tempos de crise e falta de humanidade. Então, este é o sentimento, esse é o sentimento, né? Então, este é o sentimento que move a solidariedade, a que se apela no contexto como esse que nós estamos vivendo, no contexto de crise e falta de humanidade. Por isso, bem fala Emílio Ledon, inculcar, né, injetar na mente dos universitários a ideia de que estão para aprender, de que não estão para aprender, senão para ganhar a vida. Ou seja, que é colocado na mente dos universitários, né? Como diria Walter Benjamin, em uma passagem de A Vida dos Estudantes. A maneira mais grande de perder. Então, injetar na mente dos universitários a ideia de que não estão, estão não para aprender, senão para ganhar a vida, ou seja, essa educação para o mercado, né? A mercantilização, essa preparação para o mercado, reduzir a formação, a preparação para o mercado. É isso que está chamando a atenção aí, é o modo de perder justamente a humanidade e esse espírito de descoberta, de conhecimento dos estudantes. Kant difunde o sapere aude, né? No texto O que é a Ilustração. Mas a vida de verdade, essa que põe cara a cara liberdade e natureza, exige sentire aude, ou seja, ousar sentir, não apenas ousar saber, como diz ali Kant, né? Que é a Ilustração. Sapere aude, ou seja, ousa saber, sim, é importante ousar saber, porém, outra dimensão humana deve ser também cultivada. Qual é? Saber sentir. Por quê? Porque, como vamos ver, os nossos sentidos também são educados. E se nós não nos educamos, se nós não educamos as nossas necessidades, pois o mundo está educando. O dizer é dizer, ousa sentir. É mais, justamente por não haver feito caso, né, por não ter dado atenção suficiente a essa dimensão poética do saber, o desejo, a política brasileira atualmente é cativa de mentiras. Talvez não se haja dado atenção suficiente à educação dos desejos, para a autonomia e autogestão das necessidades, para conduzir os desejos, saber escolher os objetos de admiração, saber ver e ouvir. Aí, as teses, como elevação dos sentidos. Então, as teses significa elevação dos sentidos. Por isso a gente fala, entrou em êxtase, né? Êxtase, ou estesia. Então, estar estesiado, né? Diferente de amnestesiado, como muitos estão amnestesiados à dor dos outros, né? Não tem sensibilidade à dor dos outros. Então, é necessário cuidarmos nessa dimensão. Aí as teses, a elevação dos sentidos. Os sentidos têm estado
conduzidos, digamos assim, submetidos às necessidades prioritárias do mercado. Goebbels, chefe de propaganda nazi, afirmou que a mentira repetida muitas vezes se torna verdade. A mentira chega a... Olha só que interessante. A mentira chega a ser mais querida que a verdade, não tanto porque as pessoas não saibam da verdade dos fatos, mas sim porque a vontade está cativa. As pessoas foram cativadas, o desejo e a vontade delas foi como que foram como que conquistadas, né? A mentira chega a ser mais querida que a verdade, não tanto por não se saber a verdade dos fatos, mas porque a vontade está cativa. O cautivar, a palavra cativar, né, que é manter que ao mesmo tempo é cativar de conquistar, mas ao mesmo tempo também é de manter cativo. Prender, né, sequestrar, limitar, restringir. Se confunde com o seu sentido de conquistar. No contexto em que nós estamos, parece que isso é muito evidente. Palavras que encantam para o bem ou para o mal. Expõe Ricoeur, em sua obra História e Verdade, que o espírito da verdade é anterior a todas as verdades e o espírito da mentira anterior a todas as mentiras. Que o espírito de mentira contamina a busca da verdade através do coração. Isto é, por sua exigência unitária. Esse é o passo falso do total ao totalitário. Olha mais adiante. Então, alerta Ricoeur acerca da associação entre o totalitário, a mentira e o poder. E a eles antepõe os critérios do espírito de verdade. O que diz ele lá? Nesse texto dele, né? Esse livro. Esse capítulo justamente que trata desse espírito de verdade e o espírito de mentira. Então ele diz que o que ele antepõe a esse triunvirato aí do totalitário, a mentira e o poder? Pois ele propõe o seguinte, para reconhecer o espírito de verdade, o que é próprio do espírito de verdade. O círculo antes que uma ordem hierárquica, que leva a pluralidade, que está relacionado, que tem outro termo complementar, que é a pluralidade. Então, o círculo antes que a ordem hierárquica. A pluralidade, que mostra a complexidade da vida, que a complexidade da vida apresenta diversas ordens de verdade. E a autonomia, que é a busca da verdade como caminho, abertura a possibilidades. Esse é o que antepõe, que nos mostra que dá para nós decifrarmos, que dá para nós reconhecermos, digamos assim, se ali está o espírito de verdade ou está o espírito da mentira. Também Platão, em Segundo Hípias, ou da mentira, na dialética de Sócrates, parece mostrar, que é um diálogo entre Sócrates, né? Como sempre, né, nos diálogos de Platão, sempre Sócrates está a conversar com alguém. Também Platão, no Segundo Hípias, ou da mentira, na dialética de Sócrates, parece mostrar que aquele que mente por vontade, que é Ulisses, é melhor que aquele que mente de modo involuntário. Mas a atenção está justamente na atitude de agir com intenção e agir sem intenção. Isso que parece ser o eixo, né,
o nó da questão está justamente aí em saber agir com atenção, com intenção, e saber agir sem, aliás, agir sem intenção e agir com intenção. Ou seja, ter intenção. Ter intenção é justamente estar com a sua vontade, estar com a sua atenção, ou seus sentidos educados ou conduzidos para não ser ludibriado. Educar os seus sentidos para não ser ludibriado. Parece indicar a necessidade de educar para as intenções. Aquele que atua segundo sua bela natureza, seu obrar, seu agir, não resulta em violência voluntária nem involuntária. Então, a bela natureza é fruto de cultivo, condição para o entendimento, que vem de intendere, né, do latim, para o entendimento, entendere, intenção, construído com atenção, cuidado. Então, é a condição para esse entendimento com intenção. Esse entendimento construído com atenção ou com cuidado. Esse entendimento, esse saber cultivado. Ou seja, articulado a um sentido. Então, aí é mente e coração unidos para ser sensível à verdade ou à falsidade. Ao que é falso ou ao que é verdadeiro. Então, a eficácia das redes sociais, em educar ou conquistar vem de palavra, do termo aí, quisto, aquilo que me é quisto, aquilo que me é querido. Então, a eficácia das redes sociais em educar ou conquistar os sentidos tem conduzido nossa sociedade à conexão e também ao obscurantismo. O poder aposta mais no que no que as pessoas querem do que no que as pessoas pensam. Então, o que percebo é que o poder tem investido mais no que as pessoas querem do que no que as pessoas pensam. Então, temos que perguntar pelo que sentimos, pelo que se sente, pelo que se deseja. Assim, sentire audi. Ou seja, ousar sentir é educar, autoeducar suas necessidades. Quem vai tocar isso muito a fundo, de certa forma, e com bastante cuidado, depois de fazer uma larga exposição sobre a ideologia em nossa sociedade, é Istvan Meszaros. Ele vai justamente em um capítulo sobre a educação estética, ele vai tratar disso, ele vai dizer, olha, não adianta simplesmente investirmos nos instrumentos nas escolas, não adianta mudar a forma de produção, não adianta mudar as escolas, se nós não educarmos os sentidos, os desejos, porque as pessoas vão continuar desejando o que elas desejavam antes. Então, a ordem anterior vai continuar sendo querida. Os mesmos valores, e não por acaso, muitas das revoluções deram justamente numa revolução, ou seja, voltar tudo novamente. Assim, sentire audi, saber sentir, né? Ousa sentir. Escreveu Ledor, o sentir que sentimos tem sido, talvez, o primeiro passo com que o ser humano tem começou a tomar consciência de si mesmo e do seu lugar no mundo. Não só pensar que pensa, que é o que muitos dizem, é o que caracteriza o ser humano, né? O ser humano é um ser que pensa o seu pensamento, sabe que pensa. Mas sentir que sente é o que provoca aí Emílio Ledor, que é o que caracteriza o ser humano. A todo pensar grande acompanha uma paisagem correspondente. Perguntar pela verdade veio ser, então, uma questão de vida ou morte. Hoje parece ser mais fácil
entrar em acordo acerca de uma imagem do que acerca de um conceito ou uma ideia. Isso Hans Jonas já discute lá, Princípio Vida, que é uma de suas últimas publicações, se não a última. Ele vai justamente tratar desse contexto de cultura imagética que nós estamos vivendo hoje. Assim, a verdade tem que afetar as pessoas. Afetar. Afetar no sentido de tocar, né? Comover. Tem que ter sentido. Então, a verdade tem que ter sentido. Um pensamento vivo e um forte sentimento geram palavras criadoras, poéticas, que vêm ser, então, sementes e futuro. Aí estamos jogando com as metáforas, né? E porque semente e futuro, vamos ver que o âmbito da utopia, isso o Riquet também vai ter uma publicação dele sobre as utopias, que são metáforas, né? São necessárias. As metáforas são próprias da escritura, da utopia, o modo de vislumbrar possibilidades de vivermos nesse mundo. Gadamer, a partir da ética nicomáquia, ou Nicômaco, como queira, né? Nicômaco, que era o filho do Aristóteles. Então, ele escreve uma ética para o filho dele. Então, Gadamer, a partir da ética Nicômaco, comenta que o entendimento, enquanto modo de conhecer, é também modo de ser. Aristóteles propôs que podemos ser compreensivos. Existe um modo de conhecer como compreensão. Existe um modo de conhecer como compreensão. O modo de ser compreensivo. Gadamer explica que a compreensão não é uma comunhão amistosa das almas, senão participação em um sentido comunitário. É encontro de horizontes entre dois círculos, entre pessoas singulares ou entre o singular e o comunitário. O movimento circular descreve um momento estrutural ontológico da compreensão. Ademais, escreve o sentido deste círculo que subjaz a toda compreensão possui uma nova consequência hermenêutica que se pode chamar antecipação de perfeição. Então, é a busca por um mundo melhor. É uma antecipação de uma perfeição possível desde já. Essa perfeição possível desde já, ou essa utopia possível agora, é muito presente e maravilhoso, exposto de forma maravilhosa por Ernest Bloch. Né? Princípio e esperança. Então, é algo que ele trata de forma maravilhosa ali. A antecipação de perfeição que domina nossa compreensão está em cada caso determinada em relação a algum conteúdo. Não somente se supõe uma unidade imanente de sentido que possa guiar ao leitor, senão que a compreensão do leitor, né, se guia constantemente por expectativas de sentido transcendentes que surgem de sua relação com a verdade do referido naquilo que está apresentado, né, pelo texto. A verdade não se deixa tomar de assalto. Ela exige coragem, atitude. Lembrando aqui que coragem, como já disse lá o professor Paulo Freire, é um ato do coração, que vem de cor, né? Coragem vem de cor, vem de coração. Então, é um ato conduzido pelo coração. Então, a verdade não se deixa tomar de assalto. Ela exige coragem, atitude, um modo especial de acercar-se. Este modo especial de acercar-se a ela, a verdade, é a compreensão.
E a compreensão é uma arte. Tem ritmo. Compreender leva tempo. O que não compreendo agora, talvez conversando com um amigo, acompanhando um grupo de estudo, talvez contemplando, eu venha a compreender. Então, a verdade não se deixa tomar de assalto. Já se disse que a verdade é como uma espada sem punho. Aquele que quiser possuí-la, irá se cortar. Compreender leva tempo. E é uma forma de presença, de assentimento, assentir, sentir junto, com sentimento. Por isso, todo acordo está selado por um gesto de compreensão. É um aperto de mão, é uma aliança, é um beijo, apenas exemplificando, né? Não está no texto, apenas exemplificando. Então, todo acordo sela um gesto de compreensão. Esse gesto de compreensão nem sempre é explícito, nem sempre é visível. A compreensão do amigo não dá ordens. O amigo compreende as circunstâncias. O que comove é um amor maior, um sentido maior, uma lei maior. Aqui tem lugar atos, palavras. Mirar com palavras é como se nós chegássemos ao nosso amigo, observássemos ele, nós o tocássemos com nossas palavras. O compreendêssemos, houvesse então uma interação, uma intersubjetividade, né, digamos assim, consentimento, estar junto. Muitas vezes, mesmo sem falar, mas estar junto é um modo de compreender. Dar oportunidade, possibilidade para estar à disposição do outro. As coisas saem do escuro, as pessoas do esquecimento e dos seus labirintos, com palavras. Por isso, ser a palavra amiga. A gente ouve falar, já ouvimos falar, né? Uma palavra amiga. Estou precisando de uma palavra amiga. É isso? Então, ser a palavra amiga. Acolher na língua materna. Traduzir, interpretar. Isto é hermeneia. Vamos colocar uma hermeneia terapêutica. Então, ouvir o professor Vanderlei nesses nossos encontros é sempre uma hermeneia terapêutica. É sempre um cuidado. Ou ainda, né? Ter tato, ter cuidado, ter tato com o que vai falar, né? Ter tato com as palavras, olha só, ter sentido com as palavras. Pois a compreensão não é a redução da diferença à repetição. Hoje se verifica também a soledade, ou a solidão, vamos colocar assim, o encerramento, né? Pessoa estar ilhada, o aislamento forçado, né? A pessoa ser forçada a estar, essa reclusão que as pessoas estão obrigadas a estar, gera uma espécie de sede e de fome. E muitas vezes nós nos trancamos dentro de nós mesmos, né? Mesmo em sociedade, muitas vezes estamos reclusos, como que presos dentro de nós mesmos. Aliás, é uma metáfora também já utilizada por Platão há muito tempo, né? O corpo, essa existência como uma prisão. Mas existe um estudo, aí está conduzido em nota de rodapé para esse estudo feito por uma universidade de Massachusetts, de que o isolamento tem provocado nas pessoas uma espécie de sede, uma espécie de fome. Então, a palavra amiga, pode ser justamente... Por favor. Depois a gente fornece o texto para as pessoas, né, para elas poderem ter acesso
as referências. Então, isso nos evoca, a partir desse estudo, um estudo científico, feito por um laboratório em Massachusetts, Universidade de Massachusetts, principalmente com pessoas, com entrevista às pessoas que estão passando por esse momento de isolamento forçado, isolamento forçado, esse isolamento forçado. Então, evoca a nós a metáfora da palavra como alimento, da palavra como água, água viva. Se propõe, portanto, se planteia a escritura como lugar de encontro. A linguagem poética, com suas metáforas, permite compartilhar horizontes, estabelecer mediação, o ponto médio, sem reduzir as singularidades, nem excluir os tempos próprios dos convidados ao diálogo. Essa lógica da compreensão, arte da conversação, requer atitudes como observar, mirar, olhar, né, desde um lugar e circunstâncias que ocupam o outro. A interpretação ou compreensão tem a ver com desplazar-se, que é mudar de lugar, né? Sair sair da sua bolha, né, que é uma expressão que as pessoas usam, sair da sua bolha, sair do seu universo fechado, né, para chegar até o outro. Então, essa arte da conversação tem a ver com desplaçar-se, tem a ver com esse deslizamento de horizontes, de dimensões, de mundos até, de tempos, deslizamento de tempos. Todos nós aqui temos os nossos tempos, mas conseguimos criar um tempo que é esse tempo do agora, esse tempo presente dessa conversa, para esse encontro, né? Então, nós criamos um tempo propício para nos encontrarmos, para sermos mais. A linguagem cria espaço. A compreensão implica em um modo de ser, um gesto, um movimento circular, esforço de unidade de sentido. A compreensão implica sempre acordo. Compreensão implica sempre um acordo. Compreender, né? O ponto médio, não fixo, mas um ponto dançante entre pontos de vista, entre lugares históricos ou tempo. É o topos, é o lugar da hermenêutica. Né? Então, esse ponto médio, não fixo, mas sim dançante, entre pontos de vista, entre lugares históricos ou tempos. Esse é o topos, esse é o lugar, digamos assim, da hermenêutica. O hermético, não como cercado por muros, mas sim do tender pontes, colocar pontes, né? Construir pontes entre mundos. Neste desplaçar-se, ou seja, nesse sair do lugar delimitado, vamos colocar assim, se considera a distância no tempo e sua significação para a compreensão. Com mais tempo, compreendemos de modo diferente. Aquele que conhece, que sabe, compreende, o tempo de vida está cheio de valor. Logo, todo juízo, porque é histórico, assentado, vamos colocar assim, determinado, não pode dizer toda a verdade. Isso implica que é preciso ter humanidade, ter educação para a humanidade. Uma interpretação não agota, não limita, não esgota as possibilidades. Então, uma interpretação não esgota as possibilidades. A toda sentença, veja que sentença tem a ver com sentido, sentire. Sentença. Então, toda sentença, mesmo toda sentença, aquilo que está sentenciado, lhe acompanham predicados. Predicados que são atribuídos, né, por alguém, ou seja, que predicado sempre tem a ver com um contexto.
Entre os espaços da vida ativa na Grécia, o teatro era lugar de fazer teorias, de ver em profundidade. Os gregos, no teatro, praticavam atos de juízo como um ato educativo. Veja que o como aí está destacado. Como é que lhes interessava ao ver as tragédias. Então, como que aquela tragédia, como que aquele mito foi mostrado novamente? Era a forma de paideia, a forma de educar o povo grego. Assim, a frônesis, ato de bem julgar, a sabedoria prática, vem complementada pela sínesis. A sínesis, que é lá, conforme Aristóteles, então, compreensão, uma forma diferente de construir o juízo. Uma forma diferente de saber que é, digamos assim, de um amigo para com outro amigo. É um modo compreensível de saber. Na ética Nicômaco, a sínesis é a compreensão com a que se segue a outro que fala de seus pensamentos e sentidos acerca do que entende ser o melhor. Então, dar ouvidos ao outro. Em síntese, é isso, dar ouvidos ao outro. O conteúdo, como modo de conhecer da síntese, corresponde aos da frônesis, com a diferença de que a sínesis, o entrar em acordo, que nós tínhamos falado antes, né, que todo compreender corresponde a acordos, existe permeada de acordos, né, existe acordo na compreensão. Então, o estar em acordo uns com os outros não se impõe nem dá ordens, cria condições para pensar junto, se oferece ao diálogo compreensível. Se pensar é conversar, escutar uma voz interior ou vozes, pois são ressonâncias. É da saúde, é saudável discernir entre a voz própria, aquela voz própria, né, que tem morada interior em nós desde o princípio, e todas as que aí antenido a corrida, ou seja, todas aquelas que chegaram, que foram acolhidas, todas as vozes que foram acolhidas e tiveram hospitalidade. E conversar é criar espaço, um círculo de compreensão, um lugar comum para dizer e escutar. O bom orador esgrime, pesa, mede, pole, cozinha, medicar com palavras. A linguagem comum entre amigos dá oportunidade ao ser e fazer entre amigos. A arte de viver através de uma poiesis conjunta. Poiesis como ato de criação. Cria campo para o acordo. Daí ser obra da filosofia o embelezar. Hermoso, né? Formosear. Dar forma. A boniteza do educar, como diz o professor Paulo Freire. Então, é também ação da filosofia, ou obra da filosofia, própria da filosofia, embelecer, tornar belo, ou hermosear, dar forma de beleza. Ser linguagem, ser linguagem, escutar seu verdadeiro nome. O discurso interior que floresce, o enigma que cada um é através do amigo, se ilumina. Então, muitas vezes não nos compreendemos, mas em conversa com um amigo, passamos a nos conhecer melhor. Assim, Dante lá do Divina Comédia, né? Assim, Dante, na subida, iluminada pelos olhos de Beatriz. Então, ele, conduzido pelo brilho dos olhos de Beatriz, é que vai subindo em direção, né, vai passando pelo inferno e vai seguindo até chegar
a outros céus, né? Vamos colocar assim, a outras dimensões. Tem uma passagem muito interessante quando ele chega no nono céu. Novamente, esse apelo ao saber pelo coração. Todo o conhecimento que ele vai sendo conduzido durante o seu percurso, pelas maiores autoridades, filósofos e tudo mais, mas quando chega diante do sol, né, quando ele chega no centro, diante daquela luz, todo o conhecimento que ele adquiriu não é suficiente. Mas um raio de luz que partiu de lá, daquele sol, e veio dar no coração dele, então ele passou a compreender. É o tato, né? Essa união, esse estar junto, esse compreender pelo coração. Interessante que lá em Metáfora Viva, o Ricoeur vai dizer, né, vai colocar o amor justamente como o valor que mede outros valores. Também Maria Zambrano, no método, sobre o método, no texto dela, é muito interessante também, que ela vai falar sobre a metáfora do coração. E ela vai dizer que a metáfora do coração é a metáfora maior entre todas. Porque, novamente, assim como o Ricoeur diz, mede tudo. Porque mede, inclusive, com seu ritmo, a tudo que acontece em nossa vida. Então, o ritmo, né, do nosso coração serve como o órgão que mede, ou a metáfora que mede todas as metáforas, ou tudo que acontece em nossa vida. Ele dá vida à vida. É muito interessante isso. Dando continuidade. A linguagem comum entre amigos dá oportunidade ao ser e fazer entre amigos. A arte de viver, através de uma poiesis conjunta, cria campo para o acordo. Daí a obra da filosofia, também ser, o obrar da filosofia, também ser, embelezar, né, trazendo para o português, embelezar ou formosear, hermosear, né, tornar formoso em português, assim chamamos. Ser linguagem, escutar seu verdadeiro nome, o discurso interior que floresce, o enigma que nós somos, através desse contato com o amigo, ele se ilumina. Assim, é o caso de Dante, como disse, conduzido pelos olhos de Beatriz. Gadamer escreve que se chama Calon tudo o que não está determinado pelas necessidades da vida, mas sim pelo modo de viver. Modo que os gregos compreendiam sob o termo de paideia. Então a gente vai ver Platão seguidamente, mesmo Aristóteles, seguidamente usar as suas expressões para chegar a um juízo de valor ou a determinar que algo é bom, sempre usando a expressão kalon, que era um termo que para os gregos expressava aquilo que é bom, aquilo que é bom e belo, né? Que é aquilo que é admirável, vamos colocar assim, admirável. Então, chama kalon tudo que não está determinado pelas necessidades da vida, mas sim pelo modo de viver. Tudo que os gregos compreendiam sob o termo da paideia. São coisas belas aquelas cujo valor é evidente por si mesmo, excelentes por si mesmas, não em virtude de outras coisas. Veja que nós estamos, de certa forma, argumentando a provocação inicial e desse contexto em que estamos, em que tudo que se faz porque atende a uma utilidade, o que é útil, né? Estudar para atender ao mercado, estudar para se dar bem na vida, etc. Né? Aí temos que questionar o que é esse se dar bem na vida. O que é o bem, o que é a vida, tudo isso questões nossas
que trabalhamos com arte, com filosofia, que estamos no âmbito das humanidades. Para quê? Com quem? É o que nós perguntamos. Então, o uso linguístico permite reconhecer, sem dificuldade, que o que se chama Kalon possui uma dimensão ôntica superior. Sócrates, no banquete, diz que se embeleza para encontrar-se com a beleza. É a diferença entre que a relação de Sócrates, quem conhece o banquete, sabe lá, é o rapaz que aparece lá e que ele admirava muito, né? Então, justamente nesse momento que está se referindo, né? Então, Sócrates no banquete diz que se embeleza para encontrar-se com a beleza. E nós, né? Sempre que nos apaixonamos, procuramos cuidar de nossa aparência para encontrarmos com aquilo que nós admiramos. Que coisa maravilhosa. É a diferença entre o discurso científico e o discurso poético. O discurso poético diz por si mesmo, o ser aí das coisas é o ser poético. Difere o corpo descrito do corpo vivido. Uma coisa é o olhar científico, em que as partes do ser humano são descritas, né, de forma distante, um processo de análise, um processo de afastado, né? Outra coisa é o corpo vivido, é o corpo da himeneia terapêutica, é a interpretação feita por aquele que toca estar com o paciente, né? Na antiguidade, os médicos, eles apalpavam o paciente, né, para saber sentir, como que sentir com ele a profundidade da dor. Hoje os médicos não estão bem distantes dos pacientes, não querem tocar, não querem contato com os pacientes. Esse tocar, então, esse aproximar-se, que estamos falando, é o cuidado hermenêutico. Essa relação circular de aproximar-se, o cuidado do outro, né? Então, há quem meça as coisas do mundo à distância, que as explica. E tem quem pensa com as coisas. Está implicado e complicado. Implicado e complicado com elas. É diferente você fazer uma pesquisa à distância e outra é você fazer uma pesquisa junto com os sujeitos daquela pesquisa. Quer compreender? Vive comigo. Quer me compreender? Vive comigo. Então, las mire mientras recorre o mundo. Então, esse olhar que mede enquanto percorre o mundo. Enquanto está no mundo, né? Não está à distância. Não determina comportamentos ao outro sem conhecer as condições de existência do outro. A visão microscópica pode ter colaboração de uma visão macroscópica ou cósmica. Essa visão, então, microscópica da ciência pode ter colaboração de uma visão macroscópica, ou seja, uma visão, vamos colocar assim, de fora para dentro. Uma visão que vem de fora para dentro. Não microscópica, né? Essa que é unilateral, né? Totalizante. Muda a direção. Ou cósmica. Cósmica que pensa
nos diferentes pontos de vista. Pensa aí nos diferentes olhares possíveis. Era essa a ideia de harmonia entre todas as coisas que cultivava a paideia grega. E a educação cósmica dos indígenas ameríndios. Aí eu trago lá a colaboração do Viveiros de Castro, mostrando justamente esse modo de pensar cosmicamente dos nossos indígenas ameríndios. No caso específico, ele vai citar alguns casos da Amazônia. Acerca da educação para estimar valores, escreve o filósofo Emílio Ledon. Uma famosa intuição da filosofia grega, atribuída a Protágoras, nos diz que o homem é a medida de todas as coisas. E sabemos que é certo que nossa intimidade é o mistério que oculta essa perspectiva com a qual nos acercamos ao mundo. Então, e sabemos que é certo que nossa intimidade é o mistério que oculta essa perspectiva com a que nos acercamos ao mundo. Mas esse homo mensura, o homem como medida, né? Homo mensura, esse homem como medida que manifesta a essência de nossa personalidade, do ser que somos ou que estamos chegando a ser, nos enfrenta a outras questões substanciais, nos coloca diante de outras questões substanciais importantes. Quem mede em nós? Quem está medindo em nós? Aquilo de que estavam falando no início, né? Que nossas vontades são educadas. Se nós não nos educarmos, se nós não educarmos nossas necessidades, se nós não tivermos uma autogestão das nossas necessidades, conduzirmos, digamos assim, os nossos desejos, é isso, vamos estimar ou vamos admirar. É possível que venhamos a admirar, a ter desejos de algo que é contra nós mesmos. E parece que a realidade brasileira mostra isso. Então, quem mede em nós? O que medimos? Pergunta Emílio Ledon. Como medimos? E, em definitiva, quem nos ensina a medir? Estimar a alguém, ter alguém como estima, é uma estimação. Então, estimar é medir. Proporcionar afeto a alguém, de certa forma, é medir, é estimar. Estou proporcionando, olha só, proporção, né? Que é uma dada quantidade, uma determinada porção de minha atenção, proporcionar cuidado. Como é que eu vou saber essa quantidade de admiração, ou essa quantidade de atenção, ou essa quantidade de, vamos colocar, de confiança neste ou naquele, se eu não tiver uma compreensão crítica e sensível de quem é? Não é isso? Se estou medindo com as braças do rei, quem é que me educa para estimar? Esta é a provocação. A isso se dedicava a ideia grega, a isso se dedica a humanidade. As humanidades se deveriam, e é importante, que se dediquem a isso. Nós deixamos que de praticar como se praticava essa é a defesa da poética dos valores. Nós deixamos de praticar como se praticava antes na ágora e nos teatros, justamente os valores, o que é a verdade, o que é a mentira, o que é o amor, enfim, o que é o ser humano, o que somos nós. Então, perguntar
perguntar, não apenas explicar. Então, parece que, justamente em períodos como esse que nós estamos, não por acaso, a arte e as humanidades são retiradas justamente porque é próprio de nossa área fazer perguntas. Esta inquietação. Então, a educação, a paideia, inicia já na infância. Esse processo de construir o quem que mide em nós, quem que mide em nós, já começa lá na infância. É isso que está dizendo aí Emílio Ledon. Deve começar lá na infância. E a gente vai ver lá em Teeteto que o Sócrates, né, lá junto com Platão, coloca Sócrates sempre, né, também vai justamente mostrar a importância dessa paideia lá desde o princípio, lá na infância. Que os movimentos, que os gestos, que a dança esteja conforme ao ritmo, a música, que é uma percepção interior. Ou seja, que os meus atos estejam conforme o meu ser, quem eu sou. Esse autoconhecimento deve estar desde a infância. Então, os reflexos mentais, os possíveis reflexos condicionados, que, como no famoso experimento de Pavlov, injecta nos neurônios a linguagem dos meios de comunicação dos nossos, digamos, educadores, determina, condiciona, escravizando ou libertando nossa vida e nossa pessoa. Ainda que o importante não são tanto os meios, mas sim as fontes que chamam a atenção. As origens. Ou seja, ele não está dizendo que essa mídia deva ser tocada a fogo e acabar com isso. Ele tá chamando nossa atenção para as fontes, de onde é que vem essa educação. Ainda que o importante não é tanto os meios, mas sim as fontes, as origens, os mananciais, de onde brota tudo que esses meios mediatizam. Aí a gente tem visto aí a questão das fake news, né? Então, esse anelo, né, esse anelo de superação, essa vontade de superação, de cultura, de cultivo, é talvez a empresa mais necessária em uma coletividade, em uma polis, uma cidade, né? E em sua memória. Nela e nessa educação da liberdade, alienta o futuro. Então, mantém um anseio do futuro. Aqui nos cabe esperar. É isso? A verdade. Então, o anseio de futuro que nós queremos. Que tipo de liberdade nós queremos? O que é a verdade? Então, a partir desse cuidado, da luta pela igualdade, pela justiça e pela inteligência. Maria Zambrano, acerca de como nas escolas se educa os sentidos, ela escreve: algo se forma entre o ver e o ouvir, entre o mirar e o escutar. E antes, porque cada sentido tem seu cortejo, seus ajudantes e outros sentidos revelados ou não, sabemos, por acaso, quantos sentidos em verdade nós temos? Será que não existem sentidos desconhecidos ainda? Implicados em outros? Ou localizados em lugares do sistema nervoso, não identificados ainda? Decifrar o que se sente, perceber com certa nitidez o que dentro da pessoa passa, o que se passa dentro da gente,
é uma exigência do ser pessoa. A vida que dentro de nós flui pede uma certa transparência. Um dado sensorial supõe e leva consigo todo um mundo, talvez o mundo todo, mas de uma certa maneira. Um sentido é um caminho até a realidade. Cada sentido nosso é um caminho, é uma abertura. Talvez por isso, fazendo aqui uma pausa, pedindo aqui uma licença para Zambrano, de que se enxerga a alma através dos olhos, né? Então parece que os olhos como, a metáfora dos olhos como janelas da alma. Já vimos isso, né? Aliás, tem um documentário maravilhoso, Janelas da Alma. Maravilhoso. Depois busquem, que é algo excelente. São diferentes cientistas e artistas falando sobre a percepção. Maravilhoso. Continuando com o Zambrano. No sentido, é um caminho até a realidade. Uma via de acesso a ela. Por isso nós devemos educar o nosso sentido, né? Saber fazer esse caminho, como fazer esse caminho, como percorrer esse caminho, o que adentra por esse caminho, né? Por essa porta, por essa janela, o qual sucede, sem dúvida, que acontece sem dúvida, porque a realidade, ela é inesgotável. E porque temos perdido, se alguma vez já tivemos, o contato imediato com ela. Concluindo aqui esse tópico, quantos valores ignorados por falta de sensibilidade? Quanto de humanidade ainda por libertar?